Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Eu convido você, querido, sem muitas delongas. Eu já vim com um pouco de sede para pregar. Assim. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo de número 84. Glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmos de número 84. Fabrício conhece esse salmo. Aleluia. Todos identificaram? Amém? Quem ainda não identificou, não se preocupe. Os domingos pela manhã existe Escola Bíblica Dominical. Você tem a oportunidade de se matricular na escola dominical e aprender ali a manusear a Bíblia. Não estou fazendo uma crítica, não. Estou dando a você uma porta de entrada para o conhecimento bíblico. Eu sei que eu fiz teologia, sou teólogo até hoje, fiz curso básico, médio, participei de bacharelado, workshop e tudo, mas não tem outro lugar que a gente aprende com mais simplicidade que na escola dominical. Queria deixar só essa dica para você, amém? Salmo de número 84, o verso, nós vamos ler o de número 10. Amém? Diz assim: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Amém? Você pode tomar o seu assento. Fique à vontade de dar o seu glória a Deus, de colocar diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Fique à vontade. Cadê o nosso tecladista, se ele puder nos ajudar no fundo musical? Eu gosto. Tem gente que já pregador de fundo musical, eu gosto. Piano tem o som do céu. E diz assim o texto que nós lemos, de forma que todo mundo conhece: mais vale um dia na presença de Deus, como as pessoas gostam de falar, do que 1000 em outro lugar. Sabe o que é o interessante desta noite, dentro desta mensagem, irmãos? É que eu não vim com o objetivo de ministrar essa mensagem. Eu vim com outro texto preparado de casa. Só que quando eu dobrei o meu joelho aqui, quantos creem que Deus muda mensagens? Eu creio nisso. E quando eu dobrei meus joelhos aqui, nem demorou muito não. Eu já cheguei em cima do lance. O Senhor falou ao meu coração. Salmo de número 84. Sabe por quê, querido? Porque quando nós observamos esse salmo de forma expositiva, nós vemos que existem várias verdades dentro dele. O salmista, no Salmo de número 84, no verso de número 2, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Esse salmo é dos filhos de Coré. Existe uma teoria de que os filhos de Coré, após a rebelião de Coré, lá no livro do Êxodo, para quem conhece a história, existe uma teoria que mostra que eles foram discriminados a partir desse momento. Israel estava cativa e nas poucas reuniões em que eles faziam para cultuar ao Senhor, acredita-se que esses filhos de Coré, descendentes deste homem, eles eram repudiados nessas orações. Eles eram meio que deixados de lado. Existia uma divisão do tabernáculo ou do templo, da melhor forma que você quiser, entre o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Só que existia um lugar que você pouco ouve falar, que é o pórtico. Qual era o pórtico? Era um lugar distante, do outro lado, fora do templo. O pátio era literalmente fora do templo, mas ele era considerado parte do templo. O pórtico era o lado de fora do pátio. E existiam pessoas que eram impedidas
alguns discriminados porque tinham suas deficiências físicas, alguns eram leprosos, estavam ali escondidos, e eles eram impedidos de entrar no templo, e por isso eles cultuavam do lado de fora. Os filhos de Coré, eles ansiavam, a Bíblia diz que eles desfaleciam seus corações pelos atos do Senhor. Israel estava vivendo um momento de cativeiro, e eles lembravam dos momentos em que as orações eram feitas no templo, nos momentos em que os salmistas começavam a salmodiar, e o sacerdote vinha com incenso, e o incenso tomava a glória do Senhor, tomava o templo, e eles juntos louvavam ao Senhor, e o Senhor, a Bíblia diz que a fumaça tomava conta daquele lugar, e o Senhor repousava sobre o tabernáculo. Eles podiam sentir a glória do Senhor naquele lugar. A Bíblia diz que eles sentiam vontade, desejo, ansiavam ao ponto de chegar e falar em salmo ao Senhor, dizendo: é melhor viver um único dia só, é melhor viver 24 horas apenas em tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Sabe por quê, querido? O que te motiva a viver experiências com o Senhor é saber que essas experiências podem mudar a sua vida, influenciar você a tocar em uma geração. Por isso, nessa noite, se sinta privilegiado de poder entrar e tomar o assento que você melhor quiser e gritar glórias a Deus e aleluias a Deus na hora que você bem entender, e poder levantar as suas mãos e dizer: santo és, e saber que você está sendo ouvido por Deus. Sabe por quê, querido? Quando uma pessoa queria se achegar a Deus no Antigo Testamento, não era simples como hoje. Você precisava, no mínimo, ter na sua mão uma oferta, fosse um cordeiro, seja lá qual fosse a sua oferta. Você precisava do sacerdote, que ele era o intermediário, aquele que iria pegar a sua oferta, sacrificar e ofertar ao Senhor. E se Deus quisesse responder, ele usaria o profeta. Então, uma pessoa, para ter um momento de intimidade, uma conversa com Deus, ela precisava de pelo menos 3 elementos: a oferta, o sacerdote e o profeta. Sabe do que você precisa hoje para falar com Deus? Vontade. Eu vou repetir isso aqui. Você só precisa falar, você só precisa querer falar com Deus. E sabe o que eu acho mais interessante, pastor Alberto? É que no momento em que era difícil falar com Deus, as pessoas entravam numa fila. Elas gastavam do seu dinheiro. Alguns não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, eles levavam um pombinho. Uns levavam um punhado de cereal, eram os que eles tinham, mas eles levavam. Eles entravam numa fila, porque não era chegar lá e o sacerdote já estava esperando. Tinha muita gente querendo falar com Deus. Ele esperava talvez o dia inteiro naquela fila. Ele ofertava, e todos sentiam vontade de fazer isso todos os dias. E hoje basta eu querer falar com Ele. Hoje parece mais fácil, mas na verdade a facilidade trouxe dificuldades para o homem. Certa feita, dentro do seminário teológico, eu conversei com o pastor e disse: pastor, o meu chamado é que nem o seu. Eu sempre digo, eu prego de enxerida, eu não sou pregador. Eu gosto de ensinar. E aí pedi umas dicas para ele. E sabe o que ele disse para mim? Eu vou dar uma dica para você. Leia constantemente a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Pessoas com um talento como o nosso, pelo fato de entenderem facilmente, elas leem pouco. Porque a facilidade faz você relaxar, querido. E a pergunta que eu quero fazer a você é: o que te moveu a chegar aqui? O que te trouxe até aqui? O que te fez colocar uma máscara, correr risco
de receber, tá? Não estou jogando praga para ninguém, irmão. De ser infectado com o vírus. O que te motivou a se arrumar, se perfumar, se vestir muito bem, botar um terno, botar um saltinho? O que te motivou a sair da sua casa? Não sei se você anda 500 metros, se você anda 10 quilômetros, não sei. O que te motivou a vir aqui? Eu faço a pergunta a vocês que Jesus fez aos soldados quando foram para prender. Eles perguntou: a quem buscais? O que te motiva a estar aqui? Sabe por quê, querido? Eu faço essa pergunta a você. Porque quando você vem para o lugar decidido e sabendo o que você quer, você é eficaz. Você sabe quando você precisa de uma compra para casa, você vai bater um bolo, você sabe o material. Você entra no supermercado e sabe o que quer, entra, pega o caixa, passa sua compra e vai embora. É rápido. Mas você já parou para pensar quando você vai fazer compra sem ter a lista? Só anda pelos corredores, anda. E a compra que era para durar 30 minutos, dura 1h30. Sabe por quê? Você não foi decidido sabendo o que você quer. E quando você vem à casa do Senhor, você precisa saber o que você quer aqui. Você precisa entrar nesse lugar convicto daquilo que você veio buscar. Senhor, eu vim buscar a minha libertação, e não se conforme com menos do que isso. Senhor, eu vim buscar pelo meu marido, eu vim buscar pelo meu filho. Então vem aqui, ore ao Senhor, receba a palavra da parte de Deus e leve para salvar a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Você precisa ser eficaz naquilo que Deus te chamou. Porque as tuas intenções vão influenciar a pessoa que você é e o seu ministério. Você quer uma prova disso, bíblica? Dou para você. Moisés, ele sobe no monte. O povo tinha passado 400 anos cativos no Egito. Deus levanta Moisés, leva ele até Faraó. A história que todo mundo já conhece, já virou até novela na TV. Ele entra lá, ele, no nome do Senhor, envia as pragas sobre o Egito, liberta Israel, eles atravessam o mar, eles estão agora dentro do deserto. Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e lá ele passa muitos dias. A Bíblia fala que por Moisés demorar, o povo que no pé do monte ficou, entende que Moisés estava morto. Eles chamam Arão e diz: olha, Moisés já foi. Precisamos de um Deus que nos guie até a terra, que esse Deus nos prometeu. Querido, você que pensa que o povo pecou tanto em fazer um bezerro de ouro, é porque muitas pessoas não percebem no que o povo disse quando aquele bezerro foi construído. Depois que Arão funde o ouro e faz dele um bezerro, sabe o que o povo diz? Leia lá o livro do Êxodo. Eles disseram: esse agora é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. O pecado não foi tão grande ao ponto de eles somente adorarem o bezerro, não. Eles não só adoraram aquele bezerro, eles atribuíram a obra de Deus àquele bezerro. Sabe por quê, querido? O objetivo deles não era o Senhor. O objetivo deles era a terra. Só que Moisés, olhe só a diferença de comportamento. Mesmo episódio. Moisés recebe isso de Deus, diz: Moisés, desce, que o povo que lá está embaixo se corrompeu. Moisés desce, vê o povo adorando o bezerro, ele quebra as tábuas da lei, ele se ira. Deus chama ele novamente para cima do monte, faz uma proposta a ele: Moisés, tem uma proposta para ti, Moisés. Sabe esse povo que fez isso aí? Eu vou destruir todos eles. E vou fazer de ti, Moisés, uma nova nação. Moisés disse: não quero.
Sabe por quê, querido? O objetivo de Moisés não era receber a promessa de Abraão, porque senão ele tomaria a promessa de Abraão. O objetivo de Moisés era fazer a promessa que Deus fez se cumprir. E ele disse: não, Senhor, porque as outras nações dirão de ti que o Senhor tirou para morrer no Egito. Não. Moisés suplica pelo aquele povo. E essa não é a parte mais interessante. A parte mais interessante é o seguinte: Deus vai fazer uma nova proposta a Moisés. Vai dizer: Moisés, é o seguinte, eu estou irado com esse povo, Moisés. Eu não quero papo com esse povo nesse momento. Eu vou quebrar o galho deles. Eu vou enviar um anjo. E esse anjo irá diante de vós e derrubará todos os vossos inimigos. Ele abrirá o caminho para vocês. Esse anjo vai acompanhar vocês até a terra que eu prometi, que mana leite e mel. Mas tem um detalhe, Moisés: eu não vou. Sabe o que eu acho lindo? É Moisés com toda aquela... Meu irmão, eu queria imaginar a cara de Moisés nessa hora, indignado com Deus. Ele vai olhar e disse: o que, Senhor? Então eu tenho um recado para ti, Deus. Se tu não fores comigo, nem me faz descer daqui. Faz deste mesmo lugar a minha sepultura. Você não entendeu? Moisés estava dizendo: eu prefiro morrer do que me distanciar de você, Senhor. Ele estava dizendo: eu prefiro ficar aqui. Sabe por quê? O objetivo de Moisés não era os cachos imensos de uva. O objetivo de Moisés não eram as terras boas. O objetivo de Moisés não eram as vitórias. Era a presença do Deus eterno que estava adiante dele. Querido, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu queria entender o pensamento que estava tomado no coração de Moisés. Eu não consigo entender. Alguém aqui tem mãe braba? A minha mãe é braba. Ela é daquela que quando fica com raiva fica roxa assim a cara. Ela é dessas. Ela é daquela que quando ela está com raiva, ela pega a frigideira e dá aí na parede. Pá. Ela pega a vasilha e voa no quintal. Ela é dessas brabas. Sabe o que acontece quando ela está braba? Quando eu vou chegando na casa dela, que eu vejo que ela está braba, eu faço assim, ó. Ela está braba. Eu vou embora. E eu tenho quase certeza que todos assim já correram de alguém bravo. E a mulher está braba hoje, vou sair de perto dela. O marido hoje está estressado, vou sair de perto dele. E acontece isso é natural do homem. Só que Moisés, ele age diferente. Deus estava irado. Deus estava dizendo: eu vou matar esse povo, eu vou destruir. Eu não vou mais no meio deles. Sabe o que Moisés disse para Deus? Eu quero ver a tua face. Não importa se é irado, se é com raiva, como é, mas eu quero ver. Não importa o meio, o ambiente que você está, isso não pode impedir você de querer ver ao Senhor. Não importa a situação que está a tua casa, o teu trabalho ou o teu ministério, queira sempre ver ao Senhor. Moisés é doido, irmão. Deus está bravo, querendo matar, e diz: eu quero ver a tua face. Moisés, eu estou bravo, mas eu quero ver a tua glória. Eu vou matar esse povo, Moisés, não importa, eu vou me colocar na fenda da rocha, e nem que seja de costa, mas eu quero te ver. Ele queria ver ao Senhor. Sabe por quê? Porque a maior importância dele era a presença de Deus. Mais vale um dia, querido, nos átrios do Senhor, mais vale um dia lançado aos seus pés do que 1000 em qualquer outro lugar. A Bíblia fala de um homem chamado Davi e de um pecado que tomou o coração de Deus. Todo mundo conhece a história de Davi. Ele pecou, ele adulterou, ele assassinou Urias.
A Bíblia diz que Deus envia um profeta chamado Natã. Segura essa aqui, pai. Ele envia Natã até Davi. E conta a Davi uma parábola. Olha, Davi tinha um homem, um fazendeiro, muitas ovelhas, Davi. Existia um pobrezinho que só tinha uma cordeirinha. E ele amava tanto aquela cordeira que ela dormia no mesmo leito que ele, na cama com ele, Davi. E vindo um viajante, aquele homem rico, aquele fazendeiro, em vez de tirar uma das suas, ele tomou aquela única e deu ao viajante, ainda matou aquele homem. Davi, o que esse homem merece, Davi? Davi, sem medo, diz: a morte. Natã olha para Davi e diz: é tu, Davi. É tu, assassino, é tu, adúltero. É você que fez isso. A Bíblia fala que a partir daquele dia, leia a história lá no livro de Samuel. O Senhor disse: Davi, a partir de hoje a espada não se apartará da tua casa. Davi disse: esse homem tem que pagar 4 vezes mais o que ele fez. Sabe quantos filhos de Davi morreram? 4. Ele foi sentenciado pela sua própria sentença. Ele sabia que Deus estava irado. Ele sabia que Deus tinha lançado sobre a casa dele a espada. Mas no Salmo 51 ele disse: tira o reino, tira a coroa, tira os bens, mas só não me tira do teu espírito, Senhor. Eu vivo sem o palácio, eu vivo sem a coroa, eu até vivo sem os bens, mas sem ti, Senhor. Porque mais vale um dia nos teus atos, porque vale mais um dia em tua presença do que em qualquer outro lugar. O que te motiva a estar aqui? Pastor, o que está acontecendo, Senhor? Eu não pregava assim. Sabe, querido, eu vivi nos últimos dias, a pastora Beta, o pastor Everton me acompanharam, o pior momento, de longe, o pior momento de todo o meu ministério. Eu vivi momentos assim, terríveis. Estava entrando num processo depressivo, irmão. Eu estava conversando hoje com um jovem, e eu tomei a decisão no meu coração. Eu dividi isso com esses pastores aqui, e eu quero dividir hoje com a igreja. Eu decidi, pastor Fábio, o senhor não tem vergonha de falar isso? Eu não, eu sou ser humano que nem você. Eu decidi no meu coração abandonar o meu ministério. Eu decidi não servir mais a Cristo. Eu tomei essa decisão dentro de mim. Eu estava passando momentos turbulentos. Eu disse: eu não quero mais, não dá mais para mim, não consigo mais. A minha mente foi tomada por um pensamento de fracasso, e minha mente me acusava dizendo: tu fracassou, cara, tu está no chão, tu não consegue mais, joga a toalha. E eu dentro de mim disse: beleza, vou jogar a toalha, vai acabar aqui, acabou. E aí um belo dia eu estou sentado lá na doca, que é o meu ponto, que a gente não sabe, eu sou motoboy. Eu estou sentado lá, esperando uma corrida, e aquele galo estava duro. E um morador de rua, querido, um mendigo, um morador de rua, viciado em drogas, mais de 10 anos na rua, não me conhece, não sabia o meu nome, estava deitado no chão do meu lado. Eu estou sentado, esse homem se levantou, ele virou de frente para mim e disse: abençoado, eu vou te falar um negócio, Deus tem um plano na tua vida. Eu arregalei um olhão, encostei a costa na parede e disse: eu sei quem está falando, não é esse homem, não é mais ele, eu conheço essa voz. Ele olhou para mim e disse: Deus tem um plano na tua vida.
Eu olhei para ele meio assustado, meio sem entender, e disse assim para ele: eu sei disso, meu querido, Deus tem um plano na sua vida também. Ele olhou para mim com uma autoridade do céu, irmão. Tem gente que não acredita nisso, mas eu vivi, eu não ouvi a história de ninguém contar. Ele olhou para mim com uma autoridade dada do céu e disse: você não entendeu o que eu te falei. Eu até sei que Deus tem um plano na minha vida, mas Ele tem um plano diferenciado, é diferente o que Ele tem para ti. E eu tenho um recado para ti: Jesus te ama. Eu me levantei, querido. Eu só montei na moto, não aguentava mais as lágrimas. Se a minha esposa estivesse aqui, ela seria testemunha de como eu cheguei em casa. Eu chorava, eu me tremia de tanto chorar. E eu perguntei: Senhor, o que tu tem para mim que é tão grande, ao ponto de tu usar um morador de rua, um mendigo lançado na droga, para olhar para minha cara e dizer: eu tenho um plano para ti, eu tenho um plano para a tua vida. Sabe por quê? Porque saberei aqui na noite de domingo deste dia, eu estaria aqui dizendo para você: Deus tem um plano na tua vida. E não importa se o mundo quiser que você desista, não importa se o teu coração disser que você fracassou, Deus permanece com a sua promessa de pé. E sabe o que aconteceu, querido? Eu criei vergonha na cara, bati a poeira do terno e disse: deixa eu me ajeitar, porque a obra é grande. Você precisa entender que o Deus que te marcou com uma promessa essa que foi cravada na cruz com espinhos e coroa, Ele não irá abrir mão de você para o inferno. Você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para fracassar, você não foi chamado para ser derrotado, você foi chamado para ser vitorioso. E não adianta vir com essa história de hoje dizendo: eu queria desistir, eu queria parar, acabou aqui, querido. Eu quero te dizer: pega aquele teu louvor que há tempo tu não ensaiava, pega a tua Bíblia que há tempo tu não lia, acorda de manhã, faz a consagração que há tempo tu não faz, porque a obra que Deus tem para você é grande. E se você veio buscar nessa noite a Deus, eu quero dizer que você não vai sair daqui com Deus, você vai sair daqui exalando a graça de Deus. E todos que te passarem e te verem pela rua vão olhar e dizer: eu senti algo diferente quando essa pessoa passou. Sabe por quê? Em mim e em você habita o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Você precisa entender que você já foi comprado na cruz. Você não é dono de você mesmo. Sabe, no meio de tudo isso, eu parei para pensar e eu percebi que eu amadureci mais um pouco. E eu comecei a olhar diferente para as coisas, para a forma de tratar a minha esposa, para a forma de tratar a obra, para a forma de tratar o meu trabalho. E eu percebi, querido, que eu precisava ter uma abordagem, uma atitude diferente. Porque o arrependimento, diferente do remorso, ele traz mudança de atitudes, ele traz mudança de pensamentos. E você que tem hoje atitudes que ainda desagradam ao Senhor, você precisa se arrepender e mudar isso. Porque não existe um outro lugar melhor para se estar. Não existe um outro lugar melhor para se viver, querido. Eu fiquei imaginando. Eu tentei imaginar: não, eu vou viver a minha vida. Eu trabalho, vou para casa, como uma pessoa qualquer, como uma pessoa comum. Mas quem te disse que Deus te chamou para ser comum? Quem foi que disse que Deus te chamou para ser natural? Deus te chamou para ser sobrenatural, irmão.
Deus te chamou para ser diferente mesmo. Deus te chamou para se destacar em meio aos outros. E quando eu olho o Salmo de número 84, o verso de número 6 diz: ao passar pelo vale de Bacar, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. O vale de Bacar, para quem não conhece, irmão, era um lugar árido, lugar seco. E lá havia algumas flores que exalavam um perfume e faziam com que aquelas flores transpirassem. E dava a impressão que elas estavam chorando. E o apelido daquele vale era o Vale do Choro, o Vale das Lágrimas. E eu quero dizer a você que no meio do vale de lágrimas que você está enfrentando, que no poço de lágrimas que você está vivendo, Deus vai sim fazer um lugar de alegria. Porque quando eu olho para o Salmo de número 40, eu vejo o salmista dizer com autonomia: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que é esperar com paciência? Esperar com paciência é saber que muitas vezes a pessoa que você espera irá demorar de vez em quando. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor sim me ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, do meio da lama, e firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Ele disse mais: e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Você precisa ser alguém que irá motivar outras pessoas a vencer. Você precisa entender que você não é um fracassado. E no meio de tudo isso eu concluo. Eu li um texto. Tenho a Bíblia no meu celular, e aí eu tenho o costume de ler o texto diário, texto do dia. E no meio de tudo isso, eu li um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, texto da Santa Ceia. No momento em que Paulo diz: analise, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Irmão, você não tem noção como Deus, Ele não falou comigo naquele dia. Você não tem noção do grito que Deus deu no meu ouvido. Quando eu li esse texto, eu consegui entender algo que muitas pessoas não entendem. E hoje você vai sair daqui entendendo isso. Todo mundo pensa que Paulo foi bonzinho quando disse isso. Todo mundo pensa que Paulo foi bacana quando ele disse: olha, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode analisar ninguém, cada um analisa-se a si mesmo. Paulo não foi bacana quando ele disse isso. Sabe por quê? Paulo sabia que se tem uma pessoa que pode te colocar para baixo quando quer, se tem uma pessoa que pode te fazer desistir dos seus sonhos, se tem uma pessoa que pode te fazer abandonar tudo, essa pessoa é você. O seu ego, quando está ferido, ele te põe para baixo de uma forma que você não consegue levantar. O seu ego, quando ele está machucado, ele te põe para baixo de uma forma que você perde a vontade de viver. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava com meu ego tão ferido, tão para baixo, que meu pensamento era fracasso. Tu fracassou, tu não consegue. Passei dias em que eu só chorava. Talvez você esteja vivendo assim.
Você até ri no meio das pessoas, você até conversa com seus amigos, você até conversa com seus pastores, mas quando você entra no seu quarto, o seu pensamento te acusa, te põe para baixo, diz que você não consegue, diz que você irá ficar no meio do caminho, diz que você não vai vencer os seus problemas. Parece que os seus problemas vão te consumindo, e te consumindo, e te consumindo, e te destruindo, e te destruindo aos poucos, e te destruindo aos poucos. Mas a minha Bíblia diz que quando o meu eu estiver no chão, quando as minhas forças se esgotam e eu não consigo mais prosseguir, então as mãos do Senhor é que me sustentam e que me mantêm de pé. O Senhor disse: se a tua mente te acusa, maior é o vosso Deus do que a vossa mente. O Senhor disse a nós: se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu que intercede por vós. E se você não conseguir nem orar, o Espírito Santo, como gemidos inexprimíveis, intercede por vós. Não deixe o seu ego ferido dizer que você não consegue. Não deixe a depressão tomar conta da sua vida. Não deixe as crises de ansiedade levarem fora o teu fôlego. Você pode sim vencer. Você sim nasceu para vencer. Engana-se aquele que pensa que o meu Deus é Senhor. Engana-se quem pensa que Deus é rei. Deus não é rei. Eu sou rei. Deus não é Senhor, eu sou Senhor. Deus me salvou para me fazer Senhor. Deus te salvou para fazer de você um rei ou uma rainha. O pastor viajou agora. Não. A Bíblia chama ele de rei dos reis. Ele não é Senhor, ele é o Senhor de senhores. Você é valioso. Você tem valor. Pedro na sua casa vai dizer: lembrai-vos que vocês foram comprados não com ouro ou prata corruptível, que com o tempo se perece, mas vocês foram comprados com sangue puro do Senhor. Você vale muito mais do que o teu ego ferido pode falar. Você vale muito mais do que pessoas com a língua usada para te pôr para baixo, para te menosprezar. E é por isso que é importante você estar na presença de Deus. Essa é a importância de você se refugiar no Senhor. Eu entendi isso. Eu entendi isso. Senhor, eu entendi isso. Deus tinha o plano ainda de pé para mim. Deus perdoou as minhas falhas, mas eu não estava me perdoando. O Senhor queria me colocar para cima, mas eu que estava me colocando para baixo. Deus falou comigo em 1 Coríntios 11 e disse: quando analisar, você precisa vencer esse tribunal. Você precisa vencer o tribunal da sua mente. Você precisa passar por esse tribunal e sair de lá absolvido. Você precisa se perdoar. Você precisa seguir. Nunca ouça o seu ego ferido. Não deixe que ele te ponha no chão. Eu entendi isso, querido. Eu entendi isso. Hoje, os motoboys lá que ficam junto comigo na praça, a maioria não sabia nem que eu era crente, que eu estava que nem o crente 007 lá escondido, né? Eu tive a iniciativa de convidar eles para fazer uma oração. Na segunda-feira retrasada, tem 3 semanas, e a gente fez a oração. Deu aproximadamente 30 e poucos motoboys. Quando foi segunda-feira passada, na primeira semana eu não bati foto, fiz vídeo, na segunda até filmei, botei, quem tem meu número viu lá no status. A quantidade de motoboys que foram para essa oração. A quantidade de pessoas que me mandaram mensagem no privado dizendo: vai ter segunda que vem, vai ter de novo. Poxa, eu estava numa corrida, não deu para me chegar a tempo.
Cara, eu quero que tu olhe pela chave da minha moto, eu quero que tu apresente meu veículo ao Senhor. E eu botei a mão na consciência e disse: meu Deus, o que eu estava fazendo, Senhor? O povo estava lá sedento, precisando de alguém. E então eu entendi. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Eu quero dizer que existem pessoas que irão aceitar Jesus com uma palavra que sairá dos teus lábios. Existem pessoas precisando chorar no seu ombro. Existem pessoas que estão precisando do seu abraço. Elas não precisam de Deus, e você é representante de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que eu sou embaixador do céu na terra. Você é um embaixador do céu na terra. Você é um representante do céu aqui. Existem pessoas precisando do teu abraço, das tuas mãos. Por isso hoje, não é amanhã, não é depois, não é daqui a pouco. Hoje, agora, é hora de fortalecer as mãos e firmar os pés. Lembre-se que quando você disse: eu aceito a Jesus, eu quero servir ao Senhor, você se alistou em um exército. E exército não é preparado para brincar de amarelinha. Você não vê o exército treinar para brincar de dominó. O exército é formado para guerra, para guerrear, para vencer, para ver outros caírem, mas prosseguir e defender a sua pátria. A sua pátria não é terrena. Você precisa entender que você se alistou num exército, e como toda guerra, pessoas irão cair do seu lado, pessoas irão morrer ao seu lado. Você muitas vezes sairá ferido, mas você precisa continuar lutando. Eu quero que nessa hora você entenda. E eu quero chamar a pastora Beta para fazer uma oração específica por cada pessoa que não está se perdoando, pastora. Deus falou ao meu coração. Pessoas, pastora, que estão com as suas mentes se acusando, se jogando para baixo, estão com o ego ferido como eu estava. Deus falou ao meu coração. Eu quero pedir a você que você consiga hoje vencer essa barreira. E venha aqui à frente. Não vou só eu que vou orar, a pastora Berta vai orar por você. Eu sei que o seu ego tem te ferido. A depressão tem tomado conta do teu coração. Você está começando a ter primeiras crises de ansiedade. O ar falta. Pode vir, jovem. Pode vir. Eu sei que Deus está falando com você. Pode vir aqui. A pastora Beta vai orar por você. Você vem aqui. Eu posso ver, pastora, no rosto dessa jovem, a mente dela acusando ela. O inimigo querendo colocar pensamentos, jogando ela para baixo. E você precisa vencer isso. Se existem mais pessoas aqui, vem aqui, rompa essa barreira. Tudo que o inimigo quer é que você se isole, porque sozinho você é mais frágil, sozinho você é mais fraco. Mas já dizia o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 4, melhor é o cordão de 2 voltas do que o de uma. Vença. E aquilo que estava dominando o teu coração, que estava tentando te dominar, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir vencer. Você não está derrotado. Pastora Berta, por favor. Glória a Deus. O Senhor está te dando essa oportunidade. Pastor Fábio aqui acabou de romper as barreiras e compartilhar